Resolvi provar que o Corsa é valente e pau para toda obra. Rodei 800 quilômetros com ele em apenas 2 dias, e vou mostrar aqui para vocês toda essa aventura. Trabalho com eventos e fui fazer uma cerimônia em Camanducaia MG a 180 quilômetros e mais de 3 horas de viagem da minha casa. No começo da ideia fiquei um pouco preocupado em viajar tão longe com um carrinho de mais de 30 anos de uso. Aí lembrei que eu tenho 42 e que estava falando do Corsa com o famigerado motor IFI 1000zinho com incríveis 50 cavalos que faz de 0 a 100 em 2 horas e meia, carregado com mais de 100 quilos, fora eu, bora pro tudo ou nada, o efeito Corsa e o ágil nos anos 90. Fala pessoal, saindo agora, passei no posto aqui a 400 metros da minha casa para abastecer, o carro estava quase cheio, mas eu quero fazer essa comparação com o tanque exatamente cheio. Ele rodou 18 km, aí 17 km. Então vou zerar aqui o trip. Vamos ver como é que o carinha está se comportando na estrada em questão de consumo. Pegar um percurso aí 99% de estrada agora, rumo à Extrema, Minas Gerais, perdão, Camanducaia, Minas Gerais. Estou saindo de São Bernardo do Campo. Saindo agora do posto, pessoal, rumo a Camanducaia. Bora lá. Pessoal, a ideia de mostrar para vocês, né, esse vlog de viagem aí. Esse final de semana eu vou rodar 700 km com esse carrinho aqui. Sabe de nada, inocente! Tô indo para Camanducaia, Minas Gerais, para fazer um casamento, eu faço eventos, né? Sou pianista, faço sonorização também. E amanhã eu tô indo para Ilhabela com esse carro. Inclusive já reservei até o horário de balsa, que para quem vai para lá eu recomendo fazer isso, porque principalmente final de semana é muito concorrido lá, perigoso você ficar mais de 1 hora na fila para poder passar, e você consegue por horário reservar 5 vagas. Uma dessas é minha amanhã. Mas vamos falar da viagem de hoje. Tô com a voz bem zoada, tá pessoal? Tava bem doente essa semana, mas vou transmitir para vocês aí na medida do possível. E é uma viagem, cara, que eu tô assim muito empolgado para fazer, porque é com um carrinho que eu nunca viajei com ele. No máximo rodei por aqui, tô com ele há pouco tempo. O motor dele tá bem justinho, tá bem legal. É um carro que foi feito um motor recente, né? Tá com 202 mil quilômetros, acredito eu que tenha sido feito nem há 2 mil quilômetros atrás. Tudo em dia, tudo certinho, mecânica legal. Então bora ver como ele se comporta aí na estrada. Acabamos de pegar a Anchieta. Sabe o que tá me chamando a atenção no Corsa? Tem 50 cavalos só, né pessoal? Mas é um carrinho mais de uso urbano. Como ele tem só 850 quilos, ele é um carro que em alta ele responde muito bem. É um carro que ele está se comportando muito bem na estrada. Estou a 100, 110 por hora aqui. Nada a reclamar, pessoal. Pisa, ele responde. Carrinho bem legal, viu? Bem bacana de guiar. Tá aqui um lugar para desgastar o carro mais do que a estrada, ó. Trânsito de São Paulo. Isso aqui, cara, é quase que 24 horas por dia. Um monte de caminhão, carro. Sentido Zona Leste ali, Dutra, Fernão Dias. Bora pegar a Dutra agora, pessoal. Temos aí mais 157 quilômetros pela frente. 2 horas e meia de viagem, um pouquinho mais. E bora ver como o Corsinha se comporta. Quando o Corsa Wind foi lançado no Brasil em 1994, ele quebrou totalmente o mercado de carros populares, que na época tinham Gol quadrado e Escort Hobby. O design arredondado parecia coisa do futuro. A demanda foi tão absurda que as concessionárias cobravam ágil. As pessoas chegavam a pagar até 50% a mais da tabela para não ficar na fila de espera.
aproximadamente na Fernão Dias. Que Deus nos acompanhe até Camanducaia, Minas Gerais. E andando num carro mais velhinho, né? Eu começo a observar algumas coisas que me chamam a atenção na estrada. Você praticamente não vê mais carro antigo na estrada, a não ser quando o pessoal está em turma, indo fazer um passeio, alguma coisa. Mas carro para uso mesmo, como eu estou fazendo com o Corsa agora. Carregando equipamento meu, carregando instrumento para poder fazer um evento, né? Uma cerimônia de casamento a muitos quilômetros da minha casa. Então isso prova que o brasileiro meio que demonizou essa prática de andar com um carrinho mais antigo, até pelo relaxo, né? Pela falta de manutenção preventiva, que o brasileiro não dá, infelizmente, só leva no mecânico em cima do guincho. Isso aí acaba meio que prejudicando a imagem desses carros. Tem uma mecânica robusta, que praticamente com poucas atualizações é usado esse motor no Onix até hoje, até 2015 pelo menos, e é uma mecânica super confiável, é um carro confiável de se colocar na estrada e ir para onde quiser. Revolução sob o capô, injeção eletrônica. Ele não era só um rostinho bonito. O Corsa foi o primeiro carro popular brasileiro a vir com injeção eletrônica de série, o famoso sistema EFI de um bico injetor. Enquanto a concorrência ainda brigava com o afogador e o carburador em dias frios. O Corsa ligava de primeira e era muito mais eficiente. O famoso túnel Mata Fria, região aqui de Mariporã, Mariporã e Atibaia. O legal de pegar a estrada é isso, ó. É a paisagem que envolve a estrada. É lindo demais, cara, lindo demais. Às vezes você curte mais a viagem de carro pela estrada do que propriamente dito o passeio, né? O local, o destino. Muito legal. Pessoal, um negócio interessante para quem gosta de pegar bastante estrada, tem uma tag de pedágio para você evitar ficar parado, até correr risco, né, assalto, perder tempo também de viagem na estrada. Tagzinha, a maioria das tags hoje te dá gratuidade por 3 meses, aí você vai lá, acabou a gratuidade, você vai lá e renova por mais 3. Dependendo do seu banco, ele te dá tag gratuita para sempre. Eu tenho da Veloy aqui, não estou fazendo propaganda, mas é uma tag que eu tenho desde 2016, os carros que eu tenho 10 anos já de tag. Zero problemas, pessoal. Muito bom ter uma tag. Falando de relação motor e câmbio, né? Cara, eu tô gostando pra caramba. Primeiro que GM já tem essa fama de ter um câmbio mais macio, né? Eu tinha um Fiestinha Endura que quando ele tava numa ladeira um pouco mais íngreme, tava de quinta. Podia reduzir para terceira, segunda, quarta ele não ia não. E esse aqui, em algumas ladeirinhas que eu peguei aqui na estrada, reduzi para quarta, ele manteve ali, deu até uma puxada. E o câmbio muito macio, né, cara? Câmbio macio, câmbio legal de se lidar, né? De poder dirigir, bem bacana, viu? Realmente estou curtindo bastante aqui a viagem com o Corsinha. Ó, pessoal, um acidente logo à frente. Não dá para saber do que se trata, mas geralmente é causado por imprudência, né? A imprudência no trânsito é que causa a maioria dos acidentes. A gente tem que sempre dirigir por nós, pelos outros, não dirigir com sono, não dirigir embriagado, não dirigir com veículo em
em más condições de uso. Seu carro pode ser velho, novo. Se você for imprudente, você está muito mais sujeito a esse tipo de situação do que uma pessoa que toma todos os cuidados possíveis e ainda mantém, né, uma manutenção preventiva no veículo, mantém atenção no trânsito. Foi um acidente feio, pessoal, engavetamento aqui, 3 veículos. Espero que não tenha ocorrido 4 veículos. Espero que não tenha ocorrido vítimas, né? Bem material a gente repõe. Bem físico nem sempre. Aqui com um pouquinho a mais da estrada aí com vocês. Fernão Dias tem umas paisagens muito lindas, viu? Somente quando vai aproximando de Minas Gerais. Parei num posto aqui só para ir no banheiro rapidinho. Acho que um rapaz veio, né? Um senhor, provavelmente caminhoneiro. Falou: oh, bonito o Corsinha, hein? Você vê como os carrinhos assim chamam a atenção, né? Porque se vê pouco na estrada. E quando você tem um que tá em pezinho, bonitinho, o pessoal valoriza, né? Muito legal, muito legal. Ele falou que já teve um, hoje tem um Celta, mas ele é doido para ter um Corsinha de novo. Quer dizer que é um carro icônico, né, gente? Um carro que marcou gerações e ainda chama a atenção por onde passa, quando você vê um bonitinho, que é difícil você ver, né? Geralmente os carros estão todos sambados já. E quando você vê um carro bonitinho, realmente é de se bater palma, é de chamar a atenção. Mais um pouquinho aqui da paisagem, região de Atibaia, Piracaia. Realmente muito linda, pessoal. Chegamos em Camanducaia, só que a gente não chegou no destino ainda, tem mais 30 km para frente aqui. Provavelmente é na zona rural aqui de Camanducaia, mas já estamos aqui dentro da cidade. E o Corsinha se comportou super bem na estrada, nenhuma intercorrência, nenhum problema, pelo contrário, só elogios. Agora peguei um trecho de serra, pessoal, inclusive eu estava ansioso para pegar esse trecho, porque amanhã, a volta de Ilhabela, eu vou pegar a Serra do Mar ali, né? Para saber como o Corsinha reage. Essa serra é em baixa velocidade, é bem tranquilo, mas para ver a potência do motor, temperatura, né? Sistema de arrefecimento, não passou dos 95 graus, pessoal. Então tá bem tranquilo, já tô uns, pelo menos aí, mais de 5 minutos aqui nessa subida. Já tive uma subida um pouco mais pesada lá atrás. Tá indo, pessoal, tá legal, tá bacana. Pronto, agora é o teste que faltava. Serra, trecho íngreme fora de estrada. Estrada de terra. Pessoal, barulho tem de sobra. Lógico, né? O Corsinha tem uma suspensão simples, rígida. É algo que vai realmente fazer barulho. Não tem muito conforto em terrenos irregulares, não. Mas, cara, te leva pra todo lugar. Não tô passando nenhum sufoco com ele aqui, não. O bichinho tá valente. Vê esses pneuzinhos off-road nele, um pouquinho mais alto, pode ter certeza que seria um jipinho, viu? Bora! Pessoal, quando eu falei que era 99% estrada, eu não pensava que pelo menos dos 99%, uns 10% era estrada de terra. E ruinzinha, viu, velho? Vou te falar. Ô, estradinha ruim. Tô aqui já uma meia hora nessa estrada aqui. Ou mais, viu? Mas já estamos chegando no destino já. Chegando
Pessoal, acabei de passar por uma plaquinha que a gente está a 1.550 metros de altitude. É alto demais, estou de primeira aqui, tô passando. Vambora. Bora que dá. Estamos chegando. Estou na estrada de terra, olha como o Corsinha ficou. Parece que foi fazer um rally. Pior que tava limpinho, meu, limpinho. Eu tinha lavado essa semana. Tava brilhando. Bora, bora que o carro é feito para isso. Para servir a gente, para bater quando precisa para os lugares aí. E esse aqui se comportou bem. Já o altruísmo é a palavra de ordem. Por isso, lá existe a preocupação genuína, o desinteresse pela matéria e o cuidado genuíno com o bem-estar do outro e do próximo. Tudo é feito com generosidade. Saindo de Camanducaia agora, 9 horas da noite, 8h40 agora. E essa é a estrada de terra, pessoal. Não dá pra ver nada, né? 1 hora aproximadamente de estrada de terra. Cerca de 40 quilômetros, calculei aqui. Vamos lá que o Corsinha tem que aguentar e vai aguentar. E aí quando chegar na estrada eu faço a filmagem mais bonitinha pra vocês verem. Enfim, peguei a Fernão Dias, pessoal. Me perdi lá em cima, na serra, no meio da estrada de chão ali. Fui cair em São Mateus de Minas, uma cidade depois de Camanducaia. Rapaz, não via nada na frente. Mas até que enfim teve uns 2 pontinhos de 5G lá que eu consegui reprogramar o Waze. Que o Waze caiu também na hora, não funcionava. Trazei uns 20, 25 minutos minha volta para casa. Mas enfim deu certo. Ali, viu, acabamos de entrar aqui na Salim Faramaluf, comecinho de São Paulo. Saímos da Dutra agora. É isso aí, pessoal. Estamos chegando em casa já. E o Corsinha firme e forte, hein? O bichinho tá guerreiro. Ó, negócio interessante. Eu acabei passando aqui no posto para poder completar, né? Devido à viagem de logo mais aqui em Ilhabela. Tá fazendo uma média de 16,1. Muito bom. E ainda que eu peguei aquela estrada zoada de terra. E mesmo assim tá fazendo uma média muito boa. Se não tivesse pego a estrada, eu estaria fazendo uns 18, viu, velho? Fala aí, galera. Então essa foi a quilometragem final de hoje. Hoje já é amanhã, né? Já são 1 da manhã. 203,071